tem algo interessante que está escrito: pedis e não recebeis, por quê? Pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Por que pedimos mal? Olha que interessante. Eu e você pedimos, só que não recebemos porque pedimos mal. Então, um dos princípios que eu e você precisa entender é essa comunicação, a comunicação de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Essa comunicação precisa ser assertiva. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou tendo uma comunicação assertiva, porque eu estou falando português e vocês estão entendendo. Imagine se eu estivesse falando em árabe, se eu estivesse falando em inglês, a comunicação não seria assertiva. Então vocês estariam no culto de Tadel para ouvir uma palavra de ensinamento, só que vocês não seriam atendidos o seu pedido. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Reflita, como anda a sua comunicação para com Deus? A sua comunicação no seu tempo para com Ele tem sido assertiva ou tem sido errônea? Deus, se você pega desde o começo da criação do mundo, Deus sempre valorizou a comunicação para com o homem. Deus sempre valorizou a comunicação desde a fundação do mundo. Abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Olha lá o que está escrito. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Ouviram a voz do Senhor. Esse texto, eu tenho certeza que todos nós conhecemos. É quando Deus desce na terra para falar com Adão. Ele tinha acabado de pecar junto com a sua esposa Eva, e agora Deus desce para falar com ele. É bem interessante. Nos dias de hoje, Deus não desce para falar comigo e com você, mas Deus habita dentro de mim e de você. Deus está dentro de mim e de você. Qual a diferença entre nós e os apóstolos? Os apóstolos deveriam caminhar com Cristo. Aonde Cristo estava, os apóstolos deveriam estar. Eu e você temos a plena certeza que aonde eu e você estamos, Deus está conosco, porque hoje Ele habita dentro de mim e de você, através do Espírito Santo. E um dos princípios que talvez não te ensinaram e também não me ensinaram foi esse que o evangelista Robson estava nos falando: ouvir. Você sabe ouvir? Porque o Espírito de Deus todos nós temos, mas nós ouvimos o Espírito de Deus falar dentro de nós? Você sabe se você nesse exato momento está escutando o Espírito de Deus falar com você? Mateus, capítulo 13, versículo 9, está escrito o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece até um pleonasmo. Quem tem ouvidos, existe alguma outra função para o ouvido a não ser ouvir? Tem a outra função do ouvido a não ser ouvir? Quem tem ouvidos, ouça. E o que é ouvir? Será que eu e você sabemos ouvir? Escutar, eu tenho certeza que todos nós sabemos escutar. E ouvir, sabemos ouvir? Você quer ser um grande comunicador? Você quer ser uma grande comunicadora? Você quer falar bem? Aprenda um dos princípios: saiba ouvir. Alguns de nós, não os que vieram hoje, mas alguns de nós têm ansiedade. Você já viu aquela pessoa, enquanto você está falando, a pessoa não vê a hora de você terminar de falar para falar? A pessoa está, você está ali falando, não, ó, é assim, é essa. Graças a Deus, não tem ninguém aqui nessa noite. As pessoas que acontecem isso ficaram em casa. Aquela pessoa que não consegue ouvir na essência, você está ali contando o seu problema nos maiores detalhes. Não, é assim, a pessoa.
você respirar, ela te corta e começa a falar. Eita Deus, pega aí. É assim ou não é? E quando estamos na oração, no seu tempo a sós com Deus, será que não é assim a sua comunicação para com Deus? Aí voltamos no livro de Tiago: pedi, se não recebeis, porque pedi mal. Por que pede mal? Porque não sabe ouvir. Logo, eu não sabendo ouvir, como que eu vou me comunicar assertivamente? Para sermos um exemplo de um bom ouvinte, precisamos estar 100% presente. Oi, irmão, pastor Jaco, que estranho. Como que é 100% presente? Nesse exato momento, eu não estou 100% presente. Será que eu deixei um braço em casa? Será que eu deixei alguma perna em casa? Eu não estou 100% presente? E talvez não, você não está totalmente 100% presente. O que é estar 100% presente? É nesse exato momento a sua atenção está voltada totalmente para aquilo que eu estou falando, para aquilo que o Espírito Santo está ministrando, sem nenhuma interrupção. Será que nesse exato momento, enquanto eu estou falando, tem alguns pensamentos que estão na sua mente? Quando eu sair do culto eu tenho a roupa para lavar. Quando eu sair do culto eu vou ter que fazer minha marmita, porque amanhã é dia de trabalhar. Quando eu sair daqui eu tenho que arrumar a cama, porque eu acordei hoje e nem a cama eu arrumei. Enquanto você está com esses pensamentos, a sua audição está sendo comprometida. Você não está escutando na essência e você não está totalmente presente. Faz tanto sentido que nem um glória sai. Eita glória! É bem interessante isso. Ou será que vocês estão totalmente presentes? Ou será que agora vários pensamentos estão começando a se encaixar? É mesmo, quem está falando faz sentido. Muitas vezes eu me distraio na igreja, muitas vezes o meu pensamento foge. E por que isso acontece, pastor Jaco? Porque durante a ministração e durante o seu dia existem vários e vários ruídos. Vários ruídos que a gente determina e denomina várias e várias interrupções. Por exemplo, no dia de hoje, quando você começou a fazer algo e você estava lá no seu afazer fazendo algo, talvez você foi interrompido por alguma situação. Quantas vezes você pega o seu celular e começa a digitar no WhatsApp e alguém chega para falar com você e você tem que parar? E aí depois você volta para digitar e você... Aonde eu estava? É uma interrupção. Quantas e quantas vezes você está fazendo algo e alguém chega para falar com você e corta essa conexão? Imagine quando você está no seu tempo a sós com Deus, essa conexão é cortada. Imagine quando você está dentro da igreja e essa conexão é cortada. Porque quando essa conexão é cortada, você não tem como ouvir a voz de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É bem interessante, nesse exato momento, alguns de vocês estão olhando para mim. E a minha dúvida é, será que vocês estão realmente presentes? O sorriso me diz que sim. Será que verdadeiramente não tem nenhum pensamento na sua mente agora, titubeando? Não vejo a hora de acabar, está muito calor aqui dentro. E quando você está orando, as irmãs que digam, quando você dobra o joelho lá na sua casa, para você ter o seu tempo a sós com Deus, o feijão, o menino esqueceu de levar a blusa, isso, aquilo, a sua oração sai uma oração com qualidade? Glória a Deus. E nesse exato momento, nós podemos testar a sua audição. Olha que pensa. Você vem para a igreja, ouvir a palavra e ainda testa para ver se o seu ouvido está bom. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Não olhe para mim, feche os seus olhos. Continue com seus olhos fechados, apenas ouça, ouça.
Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou calmo e me abraça, quando estou chorando e Você ainda está escutando esse louvor. Você agora está 100% presente. Apenas a sua audição está sendo, nesse exato momento, definida. É só a sua audição que você está ouvindo. Abra os seus olhos. A sua audição ainda continua perfeita? Porque agora, nesse exato momento, você deve estar me procurando. Aonde está o pastor? Será que ele está lá atrás? Será que ele está atrás da cortina? Aonde está o pastor? A sua audição continua da mesma maneira? Lembre-se, você estava com os olhos fechados. E será que depois que você abriu os seus olhos, será que a distração não entrou? Cadê o pastor? É interessante isso, não é? Você vê como é fácil se distrair? Você vê como que é um simples distração tira você do foco? Todos vocês estavam presentes, mas apenas um segundo, um momento tira você do foco. Você não estava totalmente com os seus ouvidos atentos? O que aconteceu? O que tirou você do estado de presença? Quando você abriu seus olhos, qual foi a primeira pergunta que você fez? Cadê o pastor? Subiu, foi para o céu, foi arrebatado. E quantas vezes você está no seu tempo a sós com Deus e acontece isso? Uma simples interrupção tira você da conexão. E talvez seria essa conexão, talvez seria essa interrupção que Deus daria a palavra para você acertar na sua vida e ter a caminhada certa. Talvez essa interrupção dentro da igreja, que muitas vezes achamos engraçado, era a palavra que faltava para você acertar na sua vida. Quem tem ouvidos, ouça. É bem interessante. Deus te deu 2 ouvidos, uma só boca, mulheres. Isso é sinal que é para você ouvir mais do que falar. O irmão já está atacando as mulheres? Não, porque tem homem que fala também só por Deus. Não fica de fora os homens. Fala. Tem irmão aqui falando, fala a Deus. É bem interessante isso. Você vê como muitos de nós não sabemos ouvir. Um simples toque tira a distração, tira você do foco. E aí eu pergunto para você, se nós não temos essa plena convicção de estarmos 100% ouvindo, como que você vai ouvir Deus e vai identificar a voz de Deus? No dia de hoje, pega o dia de hoje. Você teve várias interrupções e talvez você não separou um momento do seu tempo para falar com Deus. Talvez você não teve tempo hábil para se separar, entrar no seu quarto e falar com Deus. Amém? Agora, e durante o dia? O que Deus quis falar com você, só que você estava muito atarefado ou talvez muito distraído e você não conseguiu ouvir o que Deus queria falar com você.
Em Números 22, 28, é bem interessante essa história. Porque Balaão não queria ouvir Deus. E o que Deus fez? Usou uma jumenta para falar com ele. E às vezes, Deus vai usar coisas, momentos, situações para falar comigo e com você. Mas se nós não estamos 100% em estado de presença, se nós não estamos 100% com o ouvido atento, como que eu e você vai ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você? Existe uma parte da Bíblia que diz que Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. Eu não acredito que Deus ficou 400 anos sem falar. É que Deus não achou ninguém que quisesse ouvir o que Deus tinha para falar. Porque se desde a fundação do mundo Ele desejava, Ele almejava, Ele descia na direção do dia para falar com Adão, você acha que o teu Deus não quer falar com você? Você acha que o teu Deus não quer dar a vitória? Mas você está disposto a ouvir o que Ele tem para falar? O que muitas vezes Deus vai ter que usar para eu e você ouvir a voz dele? Quantas vezes Deus usa até a pessoa que está no mundo? Quantas vezes Deus usa situações para falar com você? Quantas vezes Deus usa até uma criança para falar com você? E tudo isso porque Ele te ama. E quantas vezes nós realmente damos ouvido a isso que Deus está falando? Quantas vezes nós não estamos com a nossa mente distraída, pensando em quantos e quantos outros problemas? Então não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos entender o que Deus tem para falar. Quantas e quantas vezes dobramos o joelho e pedimos, e pedimos, e pedimos, e pedimos, e pedimos, e quando paramos, cessamos de pedir, Deus fala: quero falar com você. Agora não, Deus, eu tenho algo para fazer. Porque hoje nós temos muitas e muitas ocupações. Hoje eu tenho que responder a pessoa do Twitter, hoje eu tenho que responder a pessoa do Instagram, hoje eu tenho que responder a pessoa do Facebook, hoje eu tenho que falar com as pessoas no WhatsApp. Eu não posso deixar elas falando, eu não posso deixar sem resposta. Mas o meu Deus que me criou, que fez o céu, a terra, Ele pode esperar. Ele pode me aguardar. Aliás, Ele é eterno. Qual é a nossa prioridade ao ouvir Deus? Deuteronômio, capítulo 15, e verso 5. Algo interessante está escrito nesse versículo. Se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje ordeno. Em algumas versões está escrito: se somente atentares. De outra maneira, se você somente der ouvido àquilo que Deus está falando. Se você só realmente entender o que Deus está falando, você vai cumprir, você vai conseguir realmente criar aquilo que Ele reservou. Mas se somente ouvirmos na essência. Porque para ouvir na essência, você acabou de passar comigo, você precisa ter atenção. Com os seus olhos abertos, muitas vezes algumas coisas te distraem, algumas coisas o mosquito, graças a Deus, esse mosquito foi expulso de tanta gente falar. Mas muitas vezes o mosquito, uma criança, o Isaac, o Ian, as crianças da igreja muitas vezes te distraem. E Deus está aqui para falar comigo e com você. E quem nós damos mais atenção? As crianças ou Deus que fez os céus e a terra e te deu fôlego de vida? Qual é a qualidade que nós estamos dando para aquilo que Deus está falando? E é bem interessante. Alguns de nós, às vezes, quando está aí sentado, está ouvindo o ministrador falar. E talvez, muitas vezes, está até com um estado de presença. Mas você já viu aquele que está falando junto com o ministrador? O ministrador está falando assim: é assim, é assado. Eu não aceito, não, comigo não é assim. Não, comigo é diferente. É assim, é assado, é isso, aquilo, outro. Você já viu pessoas assim que às vezes sentam do vosso lado?
E aí eu pergunto, se essa pessoa começa a debater com o ministrador, ei, lembra, o ministrador nem está ouvindo, ela está falando consigo mesmo. Essa pessoa está ouvindo o que Deus está falando através do ministrador? Não. E como que ela vai sair desse culto se ela debateu com o ministrador? E lembra, o ministrador está sendo usado para com Deus, então ela está debatendo com Deus, aquele que fez os céus e a terra. Aí eu volto para o livro de Jó. Aonde estava tu quando eu fiz a terra? E você quer falar o que comigo? Você entendeu o quanto precisamos aprender sobre ouvir? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você precisa estar totalmente presente. Você precisa ouvir sem nenhum julgamento. Porque às vezes nós estamos aqui ouvindo uma pessoa e a cabeça já está aqui, ó, maquinando. Não, é assim, é assado, você precisa isso, e você não está realmente conseguindo entender aquilo que aquela pessoa está falando. Você já conversou com alguém que ela não deixa você falar? É diferente da ansiosa. Tem aqueles que é ansiosa, não vê a hora de você parar de falar. Mas tem aquele que não deixa você falar. Quando você, não, pega aí, ainda tem mais um pouquinho. É assim. Como você vai entender o outro lado? Como você vai se colocar no outro lado da pessoa? E se eu e você não treinarmos a audição, não treinarmos o ouvido, como que iremos ouvir Deus? Eu e você precisamos ser um ouvinte ativo, principalmente no seu tempo a sós com Deus. Por exemplo, pega o dia de hoje, reflita tudo o que aconteceu no dia de hoje. Algumas coisas você acertou, algumas coisas você errou, algumas coisas foram boas, algumas coisas foram ruins. Mas pense e pare comigo. Se hoje logo pela manhã você acordasse e tivesse com o ouvido 100%, ouvindo Deus, e orasse, falasse com Ele, tirasse um tempo para com Ele, e Ele falasse com você, meu filho, você tem que andar por aqui, você tem que fazer isso, você tem que pular, e tudo vai ser uma boa. Você não tinha errado tanto no dia de hoje. Você vê como é importante você ter um tempo com Deus? Ei, e por que eu tenho que ter um tempo a sós com Deus, irmão Jado? Porque é Ele que escreveu a sua história, não fui eu. É Ele que sabe onde vai ser o final da sua história. É Ele que escreveu onde você vai chegar. É Ele que sabe onde está a sua vitória. É Ele que sabe onde está a porta do emprego. É Ele que sabe onde está a restauração. É Ele que tudo sabe. E se você não aprender a ouvir Ele, como que você vai chegar à vitória? A minha e a sua atenção em ouvir vai determinar aonde eu e você vamos chegar. Tem ouvido bem? Tem ouvido o que Deus realmente está falando? Porque se lembra, quando você dobra o seu joelho, quando você vem na casa dele, quando você está aqui presente, você está falando com o Todo-Poderoso Deus. E alguns de nós muitas vezes não sabem, ou talvez não tenha a honra, não tenha a reverência com quem estamos falando. Lembre-se, o seu Deus é um Deus de bondade. O seu Deus é um Deus de justiça. O seu Deus é um Deus de misericórdia. O seu Deus é um Deus de fidelidade. O seu Deus é um Deus de amor. O seu Deus é um Deus de perfeição. O seu Deus é um Deus eterno. O seu Deus é um Deus santo, santo, santo. O seu Deus é o Criador de tudo. O seu Deus é a divindade. Todas essas qualidades, como pode não ouvirmos o Criador? Entendeu o quanto precisamos ouvir? E entender como é ouvir na essência? Faça um exercício. Quando alguém vier falar com você, veja se realmente você está ouvindo, ou você já está manipulando a sua mente para quando aquela pessoa parar de falar, você vir com seus argumentos. Não, é assim, é sabe? Porque veja bem, você já percebeu que da mesma maneira que você conversa com uma pessoa, você conversa com Deus? Não, Deus, não é bem assim.
É ela que tem que pedir perdão, é ela que tem que vir até a mim. Deus está falando, faça o que eu te mandei, faça o que você precisa fazer. Aí, não é bem assim, Deus. Eu acho que não é assim. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que está escrito. Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim: meus amados irmãos, olha que coisa linda. Meus amados irmãos, tenha isto em mente. Ei, tenha isso na sua cabeça. Seja todos, não é alguns, não é de vez em quando, não é só uma terça parte, não, é todos. Sejam todos prontos para ouvir. Olha que bênção. E tardios para falar, e tardio para se irar-se. Eu nem vou chegar na ira, vamos ficar só em falar. Quando você dobra o joelho, quem mais fala, Deus ou você? Lembra que eu falei no começo alguns princípios que nós precisamos cumprir? Meus irmãos, estejam prontos para ouvir e não para falar. Meus irmãos, dobre o joelho e ouçam o que o Pai tem para falar para você. Porque talvez você precisa só ficar de joelhos dobrados e Deus vai te dar toda a direção do dia de hoje. Só que você está falando e falando e falando. Eu gostei muito dessa frase. Aqueles que falam, planta. Aqueles que ouvem, colhem. Olha que bacana. Aqueles que plantam, aqueles que falam, planta. Aqueles que ouvem, colhem. E não é assim que acontece? Aquele que fala muito, depois não vai ter que colher aquilo que falou? Aquele que sempre solta, porque quem fala muito depois vai ter que colher aquilo que falou. E aquele que só ouve? Nós temos dois casos aqui na igreja que nós devemos aprender o que é ouvir. O nosso irmão Ângelo e a nossa irmã Mariana. Eles não falam nada. Nós devemos aprender com ele, só ouvir. Quantos de nós seguimos esse exemplo? Olha que bênção. Quantos de nós somos tardios, igual o versículo está falando, em falar? Ou você quer falar, quer falar, quer falar, quer falar, quer falar? E Deus está falando, ei, fique em silêncio, ouve o que eu tenho para falar com você. Ei, fica só na disposição, porque eu tenho algo para falar contigo. Ei, quando entrar no seu quarto, em secreto, é eu e você. E nessa noite, Deus nos trouxe para ouvir isso, entendermos isso, praticarmos isso, porque para eu e você ter um tempo a sós de qualidade, eu e você precisamos primeiro ouvir. Quando eu estava estudando sobre TSD, eu ouvi uma irmã falando que ela já chegou a ficar 2 horas em silêncio, de joelho dobrado, esperando Deus falar. Você já pensou, já parou para imaginar? Você ficar 2 horas em silêncio só esperando Deus falar? Quanto tempo você já ficou em silêncio para Deus falar? 15 minutos, se Ele não falar agora, eu vou embora. 10 minutos. Se Deus não falar agora... Ei, lembra que muitas das vezes você está dando ordem para o Criador, o dono do ouro, o dono da prata, o dono do mundo. E muitas vezes você está dando ordem para Ele. A audição é a essência da sua comunicação para com Ele. Aprenda a ouvir. Aprenda a discernir. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Em livro de Provérbios também diz que até o tolo se passa pelo sábio, quando fica em silêncio. E nessa noite, se nós ficarmos em silêncio, você vai ouvir a voz de Deus dentro de você.
Se nós aprendemos a escutar na essência, nós vamos ouvir muitas e muitas direções que Deus vai dar para mim e para a sua vida. Se aprendemos a ouvir essa noite. Foi até aqui que Deus nos deu. E eu espero que você nessa noite saia com o seu coração desejando ouvir na essência, desejando estar 100% no seu tempo a sós com Deus. Você viu que eu nem fui tanto com ênfase em saber se você está fazendo ou não o seu TSD, porque isso deveria ser prática de um cristão. Desejar, almejar o tempo com o seu pai. Tem filhos aqui nessa noite? Glória. Tem filhos aqui nessa noite? Amém. Pode um filho não escutar a voz do pai? Pode. Pode. E nós temos exemplos e exemplos. Quando o filho não escuta a voz do pai, o filho se dá mal aí fora. E muito. Quando o filho não escuta a voz da mãe, a voz do pai, ele se dá muito, muito mal aí fora. E nessa noite, tem filhos e filhos de Deus. E eu tenho certeza que o seu pai quer falar com você. Se coloque de pé.